Muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado à organização por darem a possibilidade de apresentar um pouco da minha pesquisa. E, na verdade, eu gostaria só de falar um pouco, digamos que em geral, sobre o que vocês vão ver aqui. Bem, como muitos de vocês sabem, eu sou professor do CMCC. Há quem diga que eu sou um matemático puro. Já disseram outrora que eu era um matemático aplicado. Os alunos que me procuram para fazer iniciação científica me confundem com físico, mas nada disso. Na verdade, eu sou movido pela curiosidade de entender o mundo que me rodeia, curiosidade essa que me levou outrora a me interessar por computação, na qual tenho formação de base. E de uma década para cá, eu também me interesso por física, quando descobri que essa linguagem é essencial para a compreensão de minhas teorias matemáticas que desenvolvi ao longo do meu doutorado. Então, a palestra de hoje, na prática, vai refletir o meu percurso desde que eu iniciei a minha carreira como estudante de graduação até chegar aqui no CMCC. Então, vamos então passar por tentar explicar o que é esta coisa de matemática concreta. Ora bem, matemática concreta, eu escolhi este título também porque dá para fazer, digamos que, brincadeiras com a palavra concreta. Por exemplo, nós podemos pensar que temos a palavra concreta que usamos o com de matemática contínua e usamos a parte de Creta, não da cidade de Creta da Grécia, mas para descrever a matemática discreta. Na verdade, matemática concreta não é algo que eu inventei para falar aqui hoje. Na verdade, essa questão de matemática concreta surgiu com Gram, Knuth e Patashnik, e caso quem está habituado a trabalhar com linguagens como BibTeX e LaTeX vão seguramente ouvir falar desses nomes, porque eles criaram uma linguagem que hoje nos permite divulgar a ciência, digamos que em edição de texto. Este livro, que na prática é escrito por 3 autores, na verdade, digamos que é uma versão matemática. Perdão. Como é que vem para... Não, perdão. É que ele salta muito rápido para o final. Parou? Ok. Continuando. Peço imensa desculpa. Então, como eu estava dizendo, o livro Matemática Concreta, que eu vos mostrei a capa anteriormente, na verdade, é uma versão matemática de, digamos que uma coleção de livros que o Donald Knuth iniciou em 1968 e que, na verdade, se vocês forem no Wikipedia, vocês vão ver que Donald Knuth, ele continua exatamente a desenvolver esta coisa que se chama arte de computação, que na prática significa como tentar explicar a computação como em termos de matemática. Ora bem, quem for olhar para o livro de Donald Knuth, em especial para este primeiro volume que eu projetei aqui à direita, neste livro, Knuth ele propôs um exercício que para matemáticos parece, digamos que trivial, mas para cientistas da computação, esta questão até a década de 90 não era tão trivial. E a questão era simplesmente essa, que a questão de Knuth, que eu pergunto aos cientistas da computação, se colocava no seguinte ponto: vamos tentar desenvolver programas de computador que nos permitam simplificar somas envolvendo coeficientes binomiais. Este problema foi proposto em 1968, mas só foi resolvido em 1967, e a resolução do problema coincidiu com a edição do livro, que vocês podem achar na internet, que se chama o livro A igual a B. E o que é que foi feito essencialmente neste livro, que na prática tem um título muito simples, mas na prática tem uma resposta muito profunda, tanto para matemáticos como para cientistas da computação.
Ou seja, na prática, o que os autores fizeram foi que eles usaram abordagens algorítmicas para fazer cálculos envolvendo identidades binomiais e também identidades geométricas e hipergeométricas que, na prática, podemos ver como extensões combinatórias da progressão geométrica. E, embora isso pareça algo simples, porque estamos a pensar ao nível de computação de mão, mas em termos algorítmicos, esta questão foi muito importante porque, por exemplo, contribuiu para que cientistas da computação, usando expansões binomiais, conseguissem produzir provas automatizadas para certos algoritmos. E digamos que, embora hoje isso pareça ser algo que não é tão relevante, o que eu posso garantir, se nós olharmos para 9/6, ou seja, foi antes do Google aparecer, e digamos que e-mail e plataformas web não eram tão famosas, digamos que isso foi muito importante. Então, na prática, e é quase uma provocação para os meus colegas da computação, eu posso me arriscar a dizer que este livro é uma referência, o livro A igual a B é uma referência obrigatória para quem quiser entender, do ponto de vista computacional, manipulações algébricas usando coeficientes binomiais. E agora, para provocar um pouco mais, gostaria de falar um pouco de computação quântica. E esta questão aqui de computação quântica é exatamente uma pequena provocação que vai ao encontro de matemática contínua e matemática discreta. Ora bem, como vocês devem entender, em especial quem faz programação, e se nós pensarmos em termos de máquinas de Turing, e digamos que os primórdios da computação, digamos que o mundo da computação é um mundo essencialmente discreto. E então, é quase uma provocação que eu posso dizer, que vocês não se surpreendam se, ao verem o currículo Lattes do vosso professor de Ciências da Computação, vocês venham a descobrir que, na verdade, ele é um matemático disfarçado de programador. Isso é uma coisa que eu vos convido a olharem em detalhe para o Lattes do vosso professor de Ciências da Computação. Mas o que eu vos queria dizer é que computação, nos tempos que correm, não é apenas uma ciência que é exclusiva de cientistas da computação e de matemáticos. Digamos que de 85 para cá, a questão de ciências da computação, e em parte com o surgimento do projeto de tentar implementar um computador quântico, também começou a interessar físicos. E exatamente tem a ver com a questão de nanoestruturas e se você pensar em termos de software, cada vez mais o vosso computador é mais nano, mais pequeno, e na prática o que nós pretendemos é como acelerar o vosso processador. Então, como vocês sabem, e aqui vem exatamente, eu só vos queria falar, a parte do cronograma, eu só vos queria dizer que a computação quântica surge mais ou menos em 81, mas se vocês, até aqui, era uma coisa, algo muito teórico, mas digamos que de 2016, 2017 para cá, digamos que esta questão de computação quântica começou a ganhar forma quando empresas como a IBM e outras empresas já começaram a disponibilizar nos seus sites, digamos que aplicativos para vocês testarem os vossos programas usando o algoritmo quântico deles. Então, e o que eu vos queria explicar é exatamente onde é que entra aqui essa coisa de matemática concreta. E a matemática concreta aqui entra aqui de uma forma muito simples. Então, bits, como vocês sabem de ciências da computação, digamos que digamos que vocês estão falando em algoritmos em algarismos de base 2. Vocês usam os algarismos 0 e 1 para representar os bits do vosso computador. E, na verdade, os vossos bits são discretos porque correspondem a uma concatenação de zeros e uns. Só que, se vocês pensarem em termos quânticos, e agora pensarem no bit 0 como uma quantização de 0 e o bit 1 como uma quantização de 1, ou seja, vocês estão a quantizar o bit, ou seja, estão a passar para o qubit, vocês aqui vão ganhar, digamos que, mais formas para representar a vossa informação. Porque, para além de poder representar com o 0, vocês podem representar com o 1 e podem representar como sobreposições do bit 0 e do bit 1.
é quase que estamos aqui quase a falar do gato de Schrödinger, se pensarem que o 0 é o caso do gato estar morto e 1 o gato está vivo. Então, há aqui várias analogias, digamos, com essa parte quântica. Só que, próximo slide, eu queria-vos aqui falar, antes de avançar, eu queria-vos aqui falar um pouco o que é esta questão de matemática concreta. Na verdade, a matemática concreta, tal como nós estamos habituados a falar, e falamos de cientistas da computação, de matemáticos, é algo que foi cunhado pelo Donald Knuth e por seus colaboradores, muitos deles que ajudaram na criação de livrarias de LaTeX, do BibTeX e outras ferramentas. Mas, na verdade, esta história começa um pouco antes, e, na verdade, esta história, se vocês viram a palestra da professora Virgínia, esta história da matemática concreta começa um pouco antes. E aqui eu queria vos fazer uma provocação, que é o seguinte: se vocês olharem ali para a imagem da esquerda, vocês veem o que a colega Virgínia mostrou antes, vocês veem aqui a espiral áurea. E, na prática, a espiral áurea é uma curva, não é? Que é algo que é regular, que é contínuo. E aqui, à vossa direita, vocês não veem aqui uma genealógica para a reprodução de coelhos, mas vem aqui, digamos que, a genealógica do zangão. E posso dizer que esta é a fórmula exata de representar a sequência de Fibonacci, porque as abelhas se comportam muito perfeitamente, ao contrário dos coelhos. Isso que fique claro. Só que aqui algo que é mais intrigante. E isso vai exatamente ao encontro do que a colega Virginia falou. Como vocês viram, matemáticos como Fibonacci, como o Leonardo, como Da Vinci e até o próprio Euler, eles andaram a trabalhar com estes números. Para definir exatamente a razão que vocês veem ali na vossa esquerda, eles chegaram na razão áurea. E chegaram em algo que, se nós pensarmos um pouco mais profundo, chegaram em algo que pode ser quase um pouco intrigante, porque o que é intrigante é que vocês se pensarem para a razão sucessiva entre dois números de Fibonacci, vocês conseguem, apenas usando argumentos de indução finita, que são argumentos de matemática concreta, vocês podem provar indutivamente que sempre que dividem dois números de Fibonacci, e essa é parte de matemática, digamos que discreta, quando vocês dividem dois números de Fibonacci, vocês conseguem provar indutivamente que ele é sempre um número racional. E aqui vocês estão apenas a trabalhar ao nível discreto. Agora, se vocês, ao invés de trabalharem com argumentos de indução, usarem o conceito de limite, vocês vão chegar a algo que, para quem não está, digamos que, por dentro de argumentos de números irracionais, vocês vão chegar que o limite de um número racional é irracional. E digamos que esta é que é a parte espetacular de, digamos que, esta dicotomia entre matemática discreta e matemática contínua. Mas, na verdade, o que vocês veem aqui é esta amálgama muito interessante. Mas isso vai exatamente servir para o que eu vou falar até o final da minha palestra. Então, o que é que fez, voltando ao Leonardo de Pisa? O Leonardo de Pisa, no seu livro Liber Abaci, ele não se limitou, digamos que, a inventar os números de Fibonacci. O que ele fez, na verdade, foi que ele pegou num triângulo aritmético, que era o triângulo chinês, que era muito usado pela matemática chinesa, e ele trouxe para o mundo ocidental esse triângulo que vocês hoje conhecem por triângulo de Pascal. E a grande descoberta dele foi exatamente mostrar que, na verdade, existe uma relação muito intrigante entre os números de Fibonacci e o vosso triângulo de Pascal. E isso vocês podem visualizar com as linhas amarelo. É que se vocês fizerem a soma sucessiva de diagonais, vocês vão ver que os números amarelos, que são os números de Fibonacci, na verdade, eles podem ser obtidos como a soma de números do triângulo chinês, que hoje é conhecido como triângulo de Pascal, outra coincidência histórica,
porque foi o Pascal que pegou nesse trabalho do Fibonacci, anos mais tarde, e aplicou ao estudo de probabilidades. Então, esta é, digamos que, algo que é interessante e, ao mesmo tempo, intrigante em ciência. Ou seja, em ciência sempre houve esta, embora não fosse totalmente dito, sempre houve esta dicotomia entre, digamos que, fazer o mundo contínuo e o mundo discreto. O que eu vou aqui explicar é que, na verdade, este triângulo de Pascal, e agora olhamos em termos de pesquisa, este triângulo de Pascal pode ser exatamente embutido no mundo contínuo, exatamente usando argumentos de análise e argumentos de mecânica quântica. Muito bem, como vocês devem saber, a grande parte da audiência, o binômio de Newton é um binômio que vocês calculam usando os coeficientes binomiais. Essa, digamos que, é o que vocês sabem do ensino médio e quando estudam alguma combinatória. Agora façamos o pequeno exercício. Se agora tentamos usar um pouco de análise, e na prática seria usar derivadas, nós podemos ver que podemos recuperar os coeficientes binomiais do binômio de Newton via a forma iterada das derivadas. E aqui uma surpresa, que é se nós reescrevemos o binômio de Newton em termos de derivadas, surpresa das maiores, na verdade, o nosso binômio de Newton é nada mais, nada menos que um caso particular da fórmula de Taylor, que vocês devem estudar nos cursos de funções de uma variável. E essa é, digamos que, o tripé análise combinatória. Agora vamos para onde é que entra aqui a parte quântica. A parte quântica entra se nós pensarmos em termos de simetria, que é, pensamos como a simetria de Weyl-Eisenberg, como sendo a simetria que satisfaz aquela relação de comutação. Então, o que diz, só para quem não está muito familiarizado com a linguagem da física, é que o segundo princípio de quantização diz que, na verdade, eu posso descrever o status quanta de uma partícula como sendo quase monômios. E aqui eu estou usando a palavra quase monômios, porque monômios é algo que vocês estudam quando olham para a álgebra de polinômios. E aqui algo mais interessante. Se nós escolhemos como uma das funções a função x, escolhemos a derivada dx, nós vemos que na prática existe aqui uma dicotomia muito interessante entre a regra de Leibniz, que é algo que vocês sabem de análise, e as simetrias de Weyl-Eisenberg. Ou seja, eu consigo escrever a minha regra de Leibniz em termos de comutador. E mais, na prática, agora, para quem está familiarizado com a parte quântica, se pegar num potencial 1/6 de x² e calcular o seu comutador com a segunda derivada, que me dá, digamos que, a informação cinética de uma partícula, o que eu vou obter, na verdade, é um operador, a menos da constante 1/6, um operador de número. E digamos que aqui começa a acontecer magia, porque agora, se nós olharmos para o modelo de Bohr, e se nós exatamente olharmos aqui como o estado fundamental, como o estado do núcleo, na verdade, o que eu fiz anteriormente, que na verdade é a minha álgebra de polinômios, na verdade, eu posso dizer que, usando, digamos que, os polinômios mônicos, eu posso usar os polinômios mônicos, usando esse modelo algébrico muito simples, para descrever cada nível de energia, que são os níveis 1, 2, 3 e por aí adiante. E para falar do nível fundamental, na verdade, eu uso o polinômio que é constante, ou seja, eu descrevo o meu nível fundamental com a constante. Então, na verdade, e essa aqui é a parte mais interessante, é que usando, digamos que uma ação muito simples, eu posso dizer que, na verdade, o meu polinômio que eu, por exemplo, escrevo A0 mais A1x mais A2x² mais A3x² mais A4 x à quarta, na verdade, o vosso polinômio, se vocês interpretarem via o modelo de Bohr, todas essas somas que vocês veem no vosso polinômio, digamos que vocês podem ver como uma superposição de níveis
da energia no dos níveis fundamental e nos restantes níveis energéticos. E é aqui que está a magia, ou seja, eu consigo usar análise e quântica para pôr tudo na mesma figura. Mas aqui algo interessante que eu me esqueci de dizer, que é outra provocação. Parece que tudo isso, se nós olharmos aqui para níveis de Landau, que nós estamos a usar 1, 2, 3, 4, ou seja, estamos a usar os números, digamos que naturais, parece que nós estamos a falar nisso como sendo um caso discreto, só que temos que ter um pouco de cuidado, que, na verdade, se nós olharmos para o espaço-tempo, esses estados fundamentais, que vocês veem como os níveis de Landau do nível de hidrogênio, no espaço-tempo, eles têm uma interpretação contínua. E é aqui que está a dicotomia, e é aqui que vocês têm um ganho adicional. Para terminar, porque vai haver mais palestras interessantes hoje, e acho que hoje está sendo uma ocasião muito boa para discutir ciência de uma forma mais informal. Eu queria só falar de um problema que eu dei, digamos, há uns tempos atrás a um aluno meu de iniciação científica. Então, o problema que eu lhe dei, que o aluno foi o Nicolas, aqui está uma cópia do relatório dele, mas a ideia essencialmente significava por encontrar uma solução para o problema de ordenação bosônica. Na verdade, este problema, quem conhece os livros, ele está baseado no trabalho de Fock e no trabalho de Dirac, porque aqui vocês veem que aparece o braquete de Dirac. Mas, na verdade, se nós olharmos para isso do ponto de vista matemático, na verdade, o meu problema de determinação dos coeficientes, do meu problema de ordenação, se resume a escrever potências do meu operador de número como uma espécie de polinômio, em que essa relação de Heisenberg é mantida à partida. Então, esse foi um trabalho que eu dei ao meu aluno, e o meu aluno, embora aqui acho que não se consegue ver muito bem, mas o meu aluno descobriu algo interessante, que claro que não é novo, mas que é conhecido no livro de Donald Knuth, que é exatamente, se nós tentarmos descobrir estes coeficientes que estão no slide anterior, aqui não está no se nós tentarmos descobrir esses coeficientes, na verdade, e aqui é usar argumento de indução, na verdade, aqui não está muito visível, mas na verdade, para resolver esse problema, será possível resolver da mesma forma que vocês constroem o triângulo de Pascal, vocês conseguem arranjar uma representação triangular. Claro que aqui não vão aparecer números do binômio de Newton, porque na prática o que vocês sabem é que a comutatividade é violada quando vocês estão em parte de mecânica quântica. Mas, na verdade, vocês conseguem contornar este obstáculo da não comutatividade e chegam a números que também estão no livro de Donald Knuth, que são exatamente os números de Stirling de segunda espécie. E aqui está algo também interessante. Esses números foram descobertos no século XVIII, mas só em pleno século XX é que se descobriu que, na verdade, os números de Stirling nos permitem resolver um problema de física, que é o problema de ordenação bosônica, que podem entender de uma forma muito simples como ordenar partículas. Então, para terminar, porque isso foi quase uma palestra sobre o binômio de Newton, disfarçado, eu queria só citar aqui, ou vou deixar-vos ali com a citação de um heterônimo, e que na prática, olharem para a frase, já podem adivinhar a minha nacionalidade. Mas pronto, não esqueçam que o binômio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente a dar por isso. O vento lá fora. Muito obrigado.